Fala, galera, estamos aqui diretamente de São Paulo, da Feira Revestir, onde está tendo a House Decor também, um convidado de peso internacional aqui. Tá? Tô aqui, primeiro eu vou fazer o briefing e já apresento o nosso convidado. Saiu do interior do Ceará, cara. Isso é ouro, hein? Para entrar na Forbes Under 30, reconhecido como um dos jovens talentos da arquitetura. Casa Vogue entre os 50 melhores escritórios de arquitetura do Brasil, com mais de 300 projetos de altíssimo padrão no Brasil e no exterior. Estou aqui com nada mais, nada menos que Romário Rodrigues, RR. RR. Primeiro, obrigado aqui pelo esse convite. Você é uma fera do podcast, eu estou iniciando aqui ainda, então desculpem aí qualquer coisa, mas obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui fazendo esse momento no espaço que a gente criou aqui na Revestir, com uns vasos aí maravilhosos que estão embelezando nosso espaço. Estou muito feliz de gravar aqui com você, mostrar um pouco da minha história, né? Desse ano que passou, do que vai acontecer aí na frente. Momento incrível e essa conexão, né? A gente não se conhecia, conhecemos Sim. pessoalmente aqui, eu já te acompanhava nas redes sociais, temos alguns amigos em comum, um deles bem conhecido, o Alfredo Soares, que você está fazendo a cobertura Sim. dele aqui em São Paulo, e você tinha nos indicado para compor aqui o ambiente da Art Group, né? Na House Decor, e a gente trouxe o que tinha de melhor, as melhores peças da Organi. E aí falei, não, quero um episódio com o Romário lá então. E eu fiquei feliz com o convite, com certeza. Só é galera grande nesse podcast, aí então... Não, só tem cara de peso. O PHCast, o tema dele é Vida e Performance, é trazer pessoas como você, que constroem histórias, da onde saiu, aonde chegou. A gente mede muito essa questão, eu em especial, dos recursos que a pessoa tinha. Sim. E porque complexidade sempre vai ter. Mas quando a gente tem um foco, tem um objetivo, muita determinação, muitos momentos difíceis, eu gosto de falar também de muitos momentos difíceis, porque é ali que é onde está geralmente os pontos de inflexão. E quando eu vi a tua história, falei, cara, o cara saiu do interior do Ceará. Já é difícil sair do interior de São Paulo para brilhar, do interior do Paraná. Então, do interior do Ceará, a gente sabe que é mais difícil de outros grandes centros, e aqui no sul, sudeste, é onde acontecem, né, as oportunidades mais incríveis, que conecta com o exterior. E você, muito novo, construiu uma história, uma carreira que é avassaladora, né, que ser premiado pela Forbes Under 30, a gente sabe a relevância que é, Sim. O grau de análise e critérios. Casa Vogue, porra, um editorial de altíssimo nível, onde a gente vê sempre nomes muito tradicionais, antigos, né, da arquitetura, porque muitas das vezes é um período muito longo para construir uma história. E você conseguiu acelerar isso tudo muito rápido. Mas fala pra gente, Romário, como um jovem do interior do Ceará se tornou um dos nomes mais promissores da arquitetura no Brasil e no mundo, né? Conte pra gente essa história. Como você falou há pouco, né? Eu, na verdade, sempre tive objetivos e sempre soube o que eu queria, né? Minha família é do interior do Ceará, eu sou do interior do Ceará, e aí me mudei para Fortaleza, para a capital, para estudar, como acho que qualquer jovem do interior faz isso. Meus pais não têm nada a ver com arquitetura, meus pais são comerciantes, empresários lá. E quando eu falei para eles, acho que há 15 anos atrás, que eu queria fazer arquitetura, 14 anos mais ou menos atrás, eu falava assim, o que é isso? Eles sabiam que era arquitetura. E aí eu ia fazer medicina, faculdade de medicina. E aí, por ironia do destino, na época não tinha arquitetura numa das universidades de lá. Aí eu fiz faculdade de psicologia, eu fiz vestibular para psicologia, porque envolvia um pouco de história, eu gostava, e tinha um pouco a ver com arquitetura também. E eu passei para psicologia. E aí eu falei, não vou fazer. Meu pai disse, vai fazer faculdade, você passou psicologia, você pode fazer medicina, eu pago medicina. Na cabeça dele tinha só medicina, né, naquela época. Sonho do pai, sempre é. Sonho do pai. E aí eu falei, não vou fazer não. Aí minha mãe, ele vai fazer o que ele quer. E aí meu pai, eu não vou pagar a faculdade dele. Aí minha mãe, eu pago a faculdade dele. Ficou mordido ali. E aí, logo quando eu me matriculei, ele já aceitou. Na verdade, ele já entendeu que eu
era aquilo que eu queria, na verdade. Mas foi desafiador no começo, porque eu não tinha base, network, nada, na verdade, né? Mas eu sempre soube onde eu queria chegar. E onde eu quero chegar, mesmo estando aqui hoje. Muito mais, né? E onde eu passei, onde eu trabalhei nos escritórios, eu só trabalhei em escritórios que eu queria trabalhar, né? Eu ia bater na porta da pessoa, ó, admiro muito seu trabalho, quero trabalhar com você, Quero fazer parte desse time e quero quero aprender. aprender. E eu A comecei humildade, né? e A eu comecei humildade é demais. Ela abre portas e conecta com o mundo. completamente. E eu comecei a trabalhar no primeiro semestre da faculdade de arquitetura. Não sabia fazer nada, nem mexer no CAD, nada. Ficava imprimindo folha no estágio da impressora. Mas estava num Mas eu estava ambiente enriquecedor. dentro de um grande escritório na época e com profissionais, com tudo. E eu fui passando de escritório e eu falei assim, agora eu quero passar um ano no escritório tal. Aí eu ia lá, levava meu currículo e falava, eu quero trabalhar com você. Aí o salário, não quero saber de salário. Eu quero trabalhar. Na verdade, quer aprender. Então, assim, eu nunca fui um aluno acadêmico na faculdade. Nunca fui o melhor aluno. Eu amava fazer cadeiras de projeto. Cadeira que eu era bom era projeto. Que eu sabia que aquilo ali era meu trabalho. Conceito, É. essa parte criativa. Isso era o que eu era muito bom na faculdade, mas assim, eu era zero aluno que ia fazer monitoria. Não, não era esse perfil. O negócio era trabalhar. Ter que procurar trabalho. Então chegou uma época meu pai ficava louco, porque para ele, primeiro você tinha que estudar, né? Foca no estudo, depois você trabalha. E na minha cabeça eu tinha que aproveitar a época que eu estava estudando para adquirir conhecimento nos estágios. Então teve uma fase da minha vida que eu trabalhava em 2 escritórios, um de manhã e um de tarde, e estudava de noite. E graças a Deus meus pais, eu nunca precisei trabalhar por necessidade. Mas eu trabalhava porque eu queria muito absorver coisas. Aquele tesão intelectual ali, vamos falar. E eu sabia o que eu queria quando eu saísse dali, que era abrir o meu escritório. Então eu tinha que ralar. E meus pais não tinham zero influência no mercado, nada. Eu tava caindo de paraquedas numa profissão que eu amava, mas que eu não conhecia ninguém. Não, porque é completamente por acaso. Né? Você foi para fazer um vestibular para medicina, psicologia, não tinha laço com a arquitetura. E engraçado, desculpa, até esqueci dessa história. E aí, na época, eu morava, meu pai pagou para vir morar, né? Enfim, estudar. Como um menino de interior, comprou um apartamento e tal, aí morava bem minha irmã. E aí a gente tinha uma funcionária lá na época que ela falou, eu tava na bitola de fazer medicina por causa do meu pai, né? Isso no 3º ano do ensino médio, pré-vestibular. Aí ela olhou para mim e falou assim, você devia fazer alguma coisa com criatividade. Isso em julho. Passei de janeiro a julho estudando para medicina. Biologia, não sei o quê. Aí você devia fazer alguma coisa com criatividade. Sei, moda, arquitetura. Ela falou isso. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, não, moda eu não quero, moda. Mas arquitetura, o que é? Deixa eu procurar saber aqui. E aí foi isso. Porque você falou de moda, e a gente sabe que você tem uma paixão muito grande por moda e viagens. E isso influencia nos teus projetos, né? Muito, na verdade. Os projetos estão um estilo próprio, né? Como e você hoje muito bem estiloso, inclusive, aqui. Obrigado. Até como a Vogue falou, na verdade, na época da publicação, que foi o 50 mais, né? Tem diversos profissionais de longa estrada, de 30 anos de mercado, que eu admiro muito como profissional. E eu estar ali literalmente foi uma realização muito grande. Eu não sabia, na verdade, aquela publicação. Porque eles não falaram nada, na verdade. E escreveram muito bem sobre mim, que minha veia de arquitetura é ligada à moda. Então, se eu tenho um quê de moda, na verdade, porque eu gosto muito de criatividade, eu acompanho isso, eu acho que a arquitetura é moda também, no final, né? Total. A arquitetura é experiência, é viagem, é bagagem, né? Então, acho que a gente precisa ter muita bagagem para fazer bem feito o que a gente faz, né? Seja na bagagem de moda, de gastronomia, de viagens, tudo isso. Então, tudo é um repertório, na minha opinião. E como você falou, dessa parte criativa, dessa parte de moda, criação, marcas de luxo, né? Que é o mercado que você... O mercado endereçável é o mercado de luxo, né? A gente vê hoje muitas collabs, né? De Total. marcas de moda fazendo mobiliário. Hoje é um complemento, né? Total, com total sinergia. Não tem como você estar num ambiente espetacular mal vestido. Não tem como chegar. Então,
até as marcas, né? Hoje essa associação de empreendimentos imobiliários, Tudo, né? Empreendimentos, hotéis, mobiliário em si, né? Todas as marcas grandes de moda, elas assinam linha casa, né? Isso é uma tendência hoje. Nem só marcas de luxo, até marcas menores no Brasil, como Riachuelo Casa e diversas. Elas vão para o segmento da arquitetura também, né? sim, E as grandes marcas, elas apostam em designers, na verdade, que tem o DNA da essência da marca de moda para traduzir no mobiliário. Então, hoje, as grandes marcas trabalham com mobiliário também. sim, essa associação ficou espetacular. Até tem uma, você comentou agora que você vai fazer um iate de uma pessoa muito famosa aqui no Brasil, e depois eu vou te apresentar a Tânia Ortega, que é uma grande amiga aqui de São Paulo, ela que é desenvolvedora da Intermarine hoje, mas ela que fez muito trabalho para Ferretti, para Scheffer. Na época ela que fez o barco do Eike Batista lá na Itália, uns 10 Sim. anos atrás. Coisas muito... Ela que ajudou a Tidelli a desenvolver A parte a náutica. parte náutica. Ela que apresentou a Paula Lente para o Guida Casual, que depois até está com uma loja agora. Abriu recentemente a loja. Tá? Mas que eu queria falar que lá em Angra, no Porto Frade, tem casas vultuosas ali, tem um canal, né, que os barcos param na frente. A gente vê que o mobiliário da casa estende para o quintal, que estende para o barco que está ancorado na porta da casa. Tudo no mesmo layout. É verdade. De marcas, cores, parte criativa, até o barco a mesma comunicação, né? Toda a mesma comunicação. E as marcas entenderam isso e não estão mais na casa, já estão dentro dos barcos, né? É. Então, assim, é o mesmo cliente final, é o mesmo público. Mesmo público. Né? Então, assim, puxa, como tem avenidas para você crescer, mesmo marcas consagradas. Mas depois eu vou te apresentar a Tânia, que é uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa, tem um acervo de conhecimento e gosta muito de falar de tudo isso. Ela tem uma loja na Gabriel chamada Tudo a Bordo, que é só para embarcações. E ela continua, ela gosta de fazer reformas em barcos. Ela gosta de pegar o barco, quebrar tudo e fazer tudo de novo. Ô Mário, a RR, né, que é o teu escritório, cresceu muito rápido. E hoje tem sede em Fortaleza e aqui em São Paulo. Além de projetos internacionais. Como que é gerenciar, porque tem a parte da gestão também. Total. Né? Gerenciar mais de 50 pessoas, ambientes diferentes e que estratégia para isso? Que a gente vai entrar em cultura, né? Que aí, acho que isso dita, né, o alinhamento da tropa que está ali junto com você. Como que é gerenciar toda essa galera? Assim, engraçado que eu sempre tive na cabeça, desde meu primeiro funcionário, né, que eu queria ter uma empresa. Né? Eu queria, na época em Fortaleza, há 10 anos atrás, não tinha muito essa cultura de escritório de arquitetura ser uma empresa. E eu mudei isso. E falo isso com muito orgulho. Que eu como um business ali, pô. Eu falo isso com muito orgulho de que eu mudei o mercado lá para as pessoas encararem a arquitetura, né, como uma empresa, como qualquer outra, e eu sou um empresário hoje. Eu falo que hoje eu sou um empresário, além de um grande arquiteto. Mas eu sou um grande empresário. Então, essa mentalidade e desde o começo, na verdade, nunca esqueço disso. Eu sempre falava para as que estavam começando comigo, que na época eu fazia tudo, né? E aí eu tive uma primeira funcionária e falou assim, ó, eu não quero isso aqui só para mim. Eu quero isso aqui com todo mundo. Então, assim, é todo mundo aqui junto, que todo mundo aqui compartilhando a mesma ideia, entendeu? E todo mundo que entra no escritório, a gente tenta colocar isso dentro de cada um, que a gente é uma equipe, que eu sou mais um dentro da equipe igual a eles. E a gente tenta difundir muito isso, e graças a Deus a gente consegue, né? Tanto é que as pessoas sempre me fazem a mesma pergunta, como você consegue, né? Aí eu falo assim, porque eu tenho pessoas e porque eu tenho equipe, né, na verdade, que ficam sem entender como é que eu consigo ter duas sedes, ter 2 apartamentos, ter projeto, a gente tem Rio, São Paulo, Recife, Orlando, Miami, agora a gente está fazendo, enfim, são muitas coisas. Agora a gente vai fazer, acho que no interior, um hotel no interior do Maranhão, perto de Lençóis, que apareceu uma coisa totalmente por internet. Então, assim, são muitas coisas para gerir de longe, assim, eu sei que a distância ela é muito relevante, mas ela passa a ser fácil de administrar quando a gente tem uma equipe. Formar liderança, né? Então, assim, óbvio que o meu escritório hoje, somos 50 pessoas, a gente tem
gerentes, coordenadores, enfim, uma escala, né, totalmente diferente, arquitetos. Mas eu acho que tudo isso foi a filosofia que eu criei lá no começo, né? Que eu tinha na cabeça que eu queria ter um histórico grande, que eu queria ter sedes, né? E eu não vou parar por aqui, né? Que eu queria que meu trabalho fosse conhecido pela minha entrega, não pelo meu projeto. Na minha cabeça, eu tinha que passar uma experiência para o meu cliente. Primeiro porque eu estava tratando de mercado de luxo. Eu sempre quis mercado de luxo. Sempre foi É bom vender para rico, né? uma prioridade. Sempre foi uma prioridade, mas não é nem vender para rico, eu acho. Eu acho que é atingir quem realmente acredita no seu trabalho. Então, tipo assim, hoje eu não vendo projeto para quem não acredita no meu trabalho. Então, assim, eu quero que a pessoa ali acredite naquilo mesmo, sabe? Então, assim, eu sabia que trabalhar nesse mercado exige um comprometimento, um profissionalismo, uma entrega muito maior, muito mais exigente. E isso eu não podia fazer sozinho. Como é que eu ia dar o melhor atendimento para o meu cliente fazendo isso sozinho? Querendo coordenar tudo. Não É dá. que tem, né, aquela centralização. E você, mas acho que o que você falou agora há pouco, né, de já ver desde a largada como um Desde a business, largada. né, entender aquilo como uma estrutura organizacional composta de camadas. Claro que teve o dia 1 que você falou do primeiro funcionário, teve o dia 2, teve o dia que teve o 10º, teve o dia que teve o 20. Foi. E passando de fase e acoplando, né, essa visão de gestor, né? Também é arquiteto, né? Mas acho que essa visão de gestão e ver como um business foi, acho que a melhor da sacada que você É, pode ter. e eu acho que isso, meus pais são comerciantes, empresários de uma certa forma. Então eu acho que vivi isso um pouco na infância, na verdade, né? Então esse meu lado de empresário, digamos, veio muito da vivência que eu tive, eu acho, e de ter visão, né? Eu acho que eu sempre tive essa visão de compartilhar. Eu acho que eu sempre soube que eu nunca iria crescer sozinho. Sempre soube disso, né? E sempre compartilhei. Engraçado que eu ia contra, na época que eu tava montando escritório, expandindo escritório, eu ia contra o que o mercado dizia e que os meus amigos arquitetos falavam. Na época da pandemia, em janeiro de 2020, julho, na verdade, eu tinha, sei lá, 2 anos que estava tinha montado escritório arrumado, tal, uma sala comercial. Eu falei assim, eu vou me mudar daqui. Aí, galera, meus amigos arquitetos, você tá louco? No meio de uma pandemia, você vai mudar de escritório? Eu falei assim, eu tenho que sair daqui, que eu preciso crescer. Aí eu transformei uma sede de rua, uma casa, enfim, grande. Na época eu tinha 6 funcionários. Quando acabou a pandemia, foi em junho, na verdade, eu comecei a reforma. Quando foi em julho do outro ano, depois de um ano, eu tinha 16. Mais que dobrou em um ano. Hoje eu tenho 49 pessoas, quase 50. Não, e a visão, né? Porque todo mundo é louco, né? Falando, você é louco no meio da pandemia, todo mundo querer. As pessoas me chamavam muito louco. E aí são diversas coisas. Na verdade, quando você aposta, quando você quer se destacar, você tem que fazer coisas que realmente algumas pessoas não acreditam, mas você tem que seguir o que você acredita. E o mercado foi generoso pra caramba com arquitetura, com decoração, com Foi. móveis, com plantas. Deu um boom, né? Tudo que foi 2020, aquele segundo semestre, e 2021, quem estava pronto, como você estava pela mentalidade, cabeça, visão estratégica, voou mais forte. Então, assim, eu atrelo também a esse crescimento, a isso, aquela fase ali que eu acho que eu estava pronto, e eu tive a visão e o insight, tipo assim, vai chegar a hora de eu crescer e vai dar um boom isso aqui. Eu preciso sair, eu preciso ter equipe, porque lá em Fortaleza deu um boom imobiliário de casas, Alphaville, não sei o quê, e a galera saiu dos apartamentos, foi se mudando para casa, e a gente começou a pegar muita casa. Aí começou a pegar muito projeto. Aí eu já estava pronto para crescer. Que bacana, Romário. Eu estava pronto. Que bacana. E eu soube que a sua equipe recebe elogios direto pela forma de se apresentar nas reuniões e obras e tudo mais. Que é fruto disso que a gente falou agora aqui, que é a cultura, que é a liderança, que é descentralizar, né? Delegar também para pessoas estratégicas dentro do escritório, da empresa, né? Essas tarefas. Eu falo que isso, a minha equipe, eu falo muito isso no escritório, na verdade. Sempre é uma das coisas que eu mais falo. Que desde meu motorista até a copeira, até todos eles falam a minha mesma linguagem. A minha mesma forma de falar, o meu mesmo tom de voz. Eles são uma extensão de mim. Até aquele cliente meu que disse assim, meu Deus, chegou 2 arquitetos aqui que eu achava que era você. Vestido da mesma forma, na verdade.
Então a gente tenta que eles sejam extensões de mim, né? Que eles estejam completamente alinhados e que o meu cliente consiga sempre ter confiança no que o meu colaborador ali do lado Claro. tá passando para ele. Essa segurança senão o cara não dá paz para você. Senão você tem que conseguir se multiplicar através de pessoas estratégicas, né? É exatamente isso. DNA RR. É isso mesmo. A gente quando vai entrar um funcionário, a gente faz uma imersão. Tem o onboard dele, recebe, fica ali num processo. A gente faz uma imersão com os nossos gerentes, com os nossos coordenadores, para ele entender a filosofia da empresa, os valores, tudo isso. Saber que o nosso cliente é a prioridade sempre. E fala uma coisa, como com o Alfredo? Como caiu o Alfredo? Falou, Romário, tô com uma cobertura aqui em São Paulo, em frente O Alfredo foi um presente muito especial, porque... Ele é Manu, né? Manu é do Sul, Catarina, sou do Paraná. A gente, que é lá do Sul, a gente se gosta muito. E é uma pessoa também extraordinária, ele casou com uma mulher incrível. E ele também é um cara muito fantástico, na verdade. Mas caiu como? Como que ele te achou? Ele tava... Porque ele é enjoado, hein? Gosta de coisa boa. Não, graças ele a é Deus. Simples, mas ele já sabe. Não, ele gosta muito do que é bom. A Manu, eu e a Manu resolve. Ele confia nessa parte. Então, ele caiu, na verdade, ele estava em Fortaleza um dia, na verdade, com uma roda de amigos em comum. Aí tinha dois casais que já tinham feito projeto comigo. E aí, falou assim, tô cansado, queria um arquiteto jovem, desenrolado, não queria uma galera, não quero mais essa galera mais velha, não sei o que. Aí o casal falou assim, olha, meu arquiteto, só conheço uma pessoa, é o Romário. Esse prefeito tá falando é ele. Aí o Chiquinho, na verdade a Mariana, são muito amigos dele, e aí validaram com ele, na verdade, isso. Aí pediram, perguntar se podia passar meu contato, eu falei, claro. Aí eu tava em São Paulo, eu acho, no dia, e no outro dia eu já marquei de que ele é bem assim, né? Acelerado. Mas é bom porque ele é na hora. Manda, responde. Não, literalmente. E aí marquei no outro dia de manhã e na cobertura com ele, com a Manu pra me conhecer. Na mesma hora, falou assim, tá fechado, vai ser você, e ponto, vamos começar. Não, um mito, uma figura. Ele conecta, ele é uma pessoa muito abençoada. Sim, é um cara de muita verdade, né? Passou por todas as fases da vida, tá num momento maravilhoso, né? Profissional, mas acho que é fruto disso que ele entrega, né? Porque ele gosta de gerar valor para os amigos, para as pessoas conectar próximas. Pessoas, né? Então, acho que ele recebe sempre de forma muito generosa de volta tudo isso, porque de fato ele transformou a vida de muitas pessoas que a gente conhece, ou alunos ou amigos próximos. Ele conecta de verdade com quem você quer, ele é um cara maravilhoso. Adoro ele. Te amo, Alfredo. Qual o momento mais extremo da sua vida, Romário? Cara, eu acho que foi ano passado, talvez. Tipo, quando eu resolvi, né, vir pra cá de vez. Porque tudo na minha vida foram apostas, né? Só que graças às apostas elas foram dando certo. Mas assim, eu recebi muito nome de louco. Ele tá ficando louco, ele vai fazer uma coisa dessa. Ano passado eu fiz. A distância, 3 horas de voo, mais um pouquinho. 3 horas e meia de voo. 3 horas e meia de voo, então tem tempo, queira ou não, fazer um bate-volta são 7 horas, mais conexão, são 8 horas chegar no aeroporto. Então, um tempo que é valioso, desafio gigantesco, performar em São Paulo. Se destacar em São Paulo, ser conhecido em São Paulo, ter parceiros aqui, né? Então eu tava chegando num lugar que eu sempre quis, na verdade, né? Sempre foi um objetivo, né? E tudo na minha vida não foi uma coisa do nada, não. No meu planejamento estratégico, engraçado, eu sempre tive visão de empreendedor. Sempre fiz planejamento estratégico, sempre quis imaginar como é que a empresa ia estar daqui a 2 anos. E no meu planejamento estratégico do ano passado, estava justamente abrir sede em São Paulo, fazer Casa com São Paulo. Mas às vezes você planeja uma coisa concreta e tal, mas você não acredita ainda que isso vai acontecer de forma tão rápida, na verdade. E aí, eu quis fazer Casa com São Paulo ano passado, e aí a Casa Co negou, porque eu nunca tinha feito Casa Co no meu estado. Eu nunca tinha feito Casa Co na minha vida. E aí, eu sou muito de procurar... eu levei um não, mas eu vou tentar. Fazer da frustração a fascinação. E aí eu falei com quem eu conhecia dessa cidade de São Paulo. Para falar com os diretores, com
todo mundo. Dono de loja, daqui, tudo, você imaginar. E deu certo. Eu fiz Casa Cor ano passado como o primeiro arquiteto cearense a fazer uma Casa Cor, em São Paulo. Sensacional. Nenhum nunca tinha feito. Nenhum nunca tinha tido coragem. Porque a palavra é coragem. Desafio, coragem, tem que ter parceiros de E todas as esferas, né? Para fazer Casa Cor é extremamente complexo. muito complexo e, tipo, era aqui, né? Tipo assim, aqui é diferente, as É coisas investimento, tá, né? além de investimento financeiro muito grande, na verdade, mas não é só isso, né? É tipo assim, é tempo. Passei 3 meses da minha vida, eu vinha pra cá, viajava, tipo, chegava aqui na quinta e ia embora domingo, durante toda a semana, pra estar na Casa Cor, porque eu precisava conhecer as pessoas. Sim. Então eu tinha foco. Eu sabia que ali eu ia conhecer gente. E abrir mão de final de semana, jantar, casamento, aniversário de amigo Passei próximo, 3 renúncia, meses. né? Passei 3 meses assim, porque eu sabia que aquilo ali ia me trazer coisas muito boas em algum momento. Tanto que está colhendo, né? É. Com toda essa abundância. Mas foi muita renúncia, como você falou. Foi muita renúncia. Durante 3 meses eu chegava na segunda para trabalhar no escritório de lá, porque na época a gente não tinha um volume de clientes aqui ainda. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe boa aqui já. Enfim, hoje eu divido mesmo minha agenda meio a meio com São Paulo e Fortaleza, né? E na época a gente não tinha, e eu chegava pra segunda-feira lá, pegava um voo, nunca pensei, pegava voo 10 da noite, chegava a fazer 1 da manhã, tava às 8h30. Durante 3 meses. É por isso que eu falo pra galera, não tem atalho. Não. Por isso que é bacana falar isso, e quem vê quer saber como foi. E é assim, é com muito trabalho, 12, 15, 18 horas por dia. 18 horas. Tem dia que você acordou 6 da manhã e foi dormir meia-noite, cara, tenho certeza disso, ou mais, Verdade. entendeu? E aí, mas ninguém abre mão de nada, né? Um dia só já passa mal, 3 meses, essa disciplina, ter esse objetivo bem claro, planejado, com foco, cara. É isso, galera, é foco, disciplina, resiliência. Teve um não, mas o não abalou, é levantar, vai dar certo, vou atrás, foi. E aí foi esse não que me deu mais força, eu acho, sabe? Tipo, na época eu não levei o não, aí eu falei, não, não é isso, eu vou conseguir, na verdade. E aí eu fui o primeiro arquiteto do Brasil a estrear direto na Casa Cor São Paulo, porque a Casa Cor nunca tinha permitido isso. Sim, primeiro faz um regional ali em Curitiba. Exato, Que são relevantes, são bacanas, mas primeiro você faz o teu estado. Isso. Se alcançou um posicionamento, você vem pra cá. E aí foi o primeiro, na verdade. Você gosta de quebrar, você gosta de ser protagonista mesmo. Gosto mesmo. E aí foi maravilhoso. Na época, ano passado, eu conheci muita gente, na verdade, através disso, através da minha força, eu acho. E também do nosso trabalho, né? Porque eu acho que as pessoas veem isso, né? E aí, na época da Casa Cor, eu recebi, na época, um jornalista, dois jornalistas, na verdade, que é o Decornautas, que eu sou super fã deles. O Alex e o André são queridíssimos. E aí eu não conhecia pessoalmente. Críticos, né? Crítico feroz. Casa Cor, inclusive, sempre tem polêmica com eles. Exato. E aí eu sempre eles são muito verdadeiros, né? Eles falam o que querem. E o legal é aquilo deles, são né? críticos. E eu sempre amei ler aquilo, eu consumi o conteúdo deles, na verdade. Então eu era um fã deles ali, do que eles escreviam e tal. Aí eles falaram que eles iam visitar a Casa Cor. Aí eu, tipo, você quer saber, eu não tô bem. Tipo assim, é isso no dia da imprensa, né? Na verdade, eles foram no nosso espaço. Não me conheciam, não sabiam o que eu era, na verdade. E foram e tal, e obviamente eu sabia quem eles eram. Fiquei meio um pouco nervoso na hora, mas fiquei aliviado, porque eu tava ali entregando o que eu acreditava, na verdade. É verdade. A minha verdade, entendeu? E aí, depois de 2 semanas, saiu o review do meu espaço. E aí eles falavam... O texto é incrível, né? Porque os caras são foda nisso, na verdade. Ele começava assim, do interior do Ceará para a capital paulista, sai a revelação da Casa Cor São Paulo 2024. Porra, cara, que animal. Você foi impactado com a notícia ali. Nossa, eu chorava no dia do texto. O cara fez um texto ali da minha história, tipo assim... E aí eu fiquei muito feliz com isso, na verdade, né? E as pessoas ficaram muito impressionadas. E aí veio muito comentário, porque o espaço... Entendeu? Meu espaço tinha 35 metros quadrados. 35 metros? 35 metros quadrados. Um estúdio. Uma coisa minúscula, na verdade. Muito pequena mesmo. Acho que era um dos melhores espaços. Mas era o que eu tinha. Naquele ano ali, né? E o que eles me deram, né? Assim, acho que até isso foi legal. Porque sim. porque traz essa parte criativa, um espaço maior, 100 metros é um outro tipo de projeto. Acho que até essa combinação de você ter acesso só a isso,
te potencializou mais ainda, imagino eu. Totalmente, porque a gente transformou 35 metros, como eles falaram, na verdade. É dos pequenos frascos que saem os grandes perfumes. Ele falou assim, é mentira, em Casa Cor, espaço é documento, e esse rapaz fez em 35 metros quadrados, o que ninguém conhece. Tipo assim, eles falaram muita coisa, falaram da nossa estética, que se comparava a tempos de Migoto, enfim, foram tantas coisas legais ali. Tinha um toque de crítica que eu adoro também, na verdade, mas era uma mensagem muito boa, né? E veio muitas pessoas e muitos comentários dizendo que tinha visitado, que estava impressionado com aquilo, com o cuidado, com a produção, que eles falaram que foi uma das melhores produções que viram na Casa Cor. Produção aquela cereja do bolo ali, onde encanta, né? Os olhos. Então a gente criou uma narrativa numa coisa de 35 metros quadrados grandiosa. E que eu entendi ali que, de fato, é você fazer o melhor que você pode do que você tem. E eu levei isso comigo. Tá, se eu tenho isso aqui, eu vou fazer o meu melhor nisso aqui. E isso é muito também o que a gente acredita. E a gente fala muito isso na história. A gente faz projetos de 1.000, 2.000, 3.000 metros de casa, hotéis, enfim. E faz apartamentos de 100 metros quadrados. Mas a gente entrega para o cliente o mesmo padrão de 100 ou de 3.000. A gente dá o nosso melhor. Tem as áreas ali dentro específicas para cada tipo de projeto. Depende da complexidade, né? Exatamente. Mas é o mesmo padrão. E na época da Casa Cor, enfim, eles falaram Mas isso aí. Pós a reportagem ali nesse dia, deve ter. Nossa. Não, porque aí você virou todo mundo da arquitetura. Foi uma virada de chave. Sim, porque todos os arquitetos do Brasil. Passaram a olhar para mim. Porque o Decornautas, eles têm, acho que a maior audiência do Brasil, são extremamente respeitados, são críticos, são de verdade. Igual você falou, teve os elogios, teve a parte crítica, eles não querem nem saber, eles vão falar a verdade. Mas aí veio o olhar do Brasil inteiro. Sim. De profissionais da arquitetura, paisagistas, fornecedores, indústria de móveis, indústria de estofados, tapete, cortina, vasos. Aí a galera vira os olhos, claro, porque, pô, como assim? Que eu nunca vi. Foi bem isso que mesmo. Foi também, quando eu te conheci, eu falei, caramba, tão relevante, eu nunca tinha ouvido, entendeu? Por quê? Porque é tudo tão recente, né? Foi tudo tem coisa muito que rápido, na verdade. Por mais que dá um tiro, vira a chave, tem coisa que é com um golinho mais de tempo, né? São os passos seguintes, né? E aí eu costumo dizer que ano passado foi um ano de muita coisa, muito rápido e realizações. Aí encerrou Casa Cor em agosto, aí em setembro, outubro mais ou menos. Aí eu sou desse que eu realmente eu não costumo esperar as oportunidades da vida. Eu faço as minhas oportunidades. Sensacional. E aí eu tinha feito uma casa de um cliente aqui em São Paulo, que é o Wesley Safadão, na verdade. E a casa... tem uns artistas já no portfólio, hein? Sim, sim. E aí a casa dele ficou incrível. E eu olhava pro projeto e falava assim, cara, esse projeto é muito bom. Tipo assim, quando a gente terminou o projeto. Eu quero que essa casa seja publicada, tipo, uma coisa muito especial. Não é sair no Instagram. Não. Merece mais. Merece mais. Aí o meu assessor de imprensa, aí eu infernizei, eu falei assim, eu quero que essas fotos cheguem no Guilherme Moroso, que é o editor-chefe da Casa Vogue. É que você mande para ele esse material. Aí ele mandou, aí o Guilherme mandou um áudio. Falei assim, cara, que projeto é esse? Eu preciso fotografar esse projeto, eu preciso que saia na revista de outubro, a gente quer fazer um vídeo, vamos fazer uma edição de cantores, enfim. E foi o projeto mais visto da Casa Vogue do ano passado. Mais visto 2024 da Casa Vogue. A gente ficou no ranking, né, Então, teve isso, né, que as pessoas nunca imaginavam, acho que a casa de uma pessoa como Wesley, uma coisa tão... Associar a altíssima decoração, padrão Casa Vogue, né? O sarrafo é alto lá. Isso, e impressionou, e viralizou a casa, né? Enfim, tava incrível o projeto. Então, isso foi em outubro, e aí foi outra coisa que... Quem é ele? Na sequência, pós-Casa Cor, passa os 60 dias, já vem outra porrada. 50 mais, né? 50 mais, Casa Vogue. 50 mais, e aí a última foi em dezembro, que eu não sabia, na verdade, também de Forbes, né? Aí a moça da Casa Vogue, na época, que me entrevistou pro Wesley, falou assim, nossa, mas que história bonita essa história de vida. Aí eu falei, obrigado. Ela falou assim, posso, isso foi em outubro. Aí você pode fazer um pedido? Posso te indicar, posso pegar a tua história e te dar pra uma amiga jornalista que trabalha na Forbes? Eu falei, pode. Mas tipo... E aí
quando foi em dezembro, o assessor do Alex, do Decurnautas, pediu uma foto minha. Porque eles também cuidam da Eles parte que cuidam da parte da Forbes. de Forbes. E eu não sabia disso. E aí ele falou assim, Romário, eu queria uma foto tua, o Alex tá pedindo. Aí eu achei que era uma retrospectiva de casa cor e tal, não sei o que. Tá, aí eu mandei uma foto. Aí quando foi de 18, acho que foi de 18 de dezembro, saiu a Forbes. E a gente tava lá. Que E foi a ele consagração do de 2024. Foi um ano incrível pra gente, né? Foi um ano que a gente começou um ano totalmente inseguro, com muito medo, né? Tipo, tava montando apartamento em São Paulo, sem saber o que ia acontecer. É mas muito tá pouco tempo, né, cara? A gente fala um ano, né? Um ano, 360 Nessa mesma época, dias, eu cara. tava me mudando aqui em São Paulo, porque a gente fez uma pequena obra no apartamento pra gente se mudar, tipo assim, meio que se mudar, ter uma base aqui em São Paulo. Sim. Quando foi no final do ano, a gente tava com um escritório físico aqui com 4 arquitetos. Que bacana, cara. Você é incrível, cara. Com essa história toda, qual sonho o Romário ainda não realizou? Porque você praticamente de profissional da arquitetura, você está falando de Casa Voga, é o sonho de todo profissional, ser reconhecido. Forbes Under 30, reconhecimento bacana. Que sonho o Romário ainda não realizou? Eu acho que abrir um escritório, talvez abrir uma ala no escritório internacional, né? Acho que os grandes escritórios do mundo, eles têm alas direcionadas para a área internacional. Um posicionamento seguinte Isso, ali. né? Então eu acho que hoje... Porque para você não tem fronteira, né, cara? E eu sou igualzinho você, não tem essa Fortaleza, Vietnã, longe é um lugar que não existe, cara. Não, hoje não existe, né? Mundo é uma bola redonda, é fácil, onde quer estar, tem o tempo de deslocamento. E daqui para frente, tomara que acelerem aí a forma. Mas você pensa, então, em ter uma divisão internacional, sim, Nova York, uma coisa internacional Europa. focada em mercado de exterior. Na verdade, isso é sonho, que a gente vai correr atrás. Não, para você tá fácil, né? A gente vai correr atrás. Esse histórico teu de vida, essa visão estratégica, das entregas profissionais, com as conexões que vão gerando, porque a gente sabe, pô, o poder do network é avassalador. É foda, né? Foda. E você é um cara muito querido, cara, entendeu? Tipo assim, porque também não adianta. Tem muito cara que eu conheço, Sim. artista, brilhante, de muito talento. Um pouco mais sênior, mas é difícil. Não posso nominar. Eu acho que... Reconhecido profissionalmente, mas, cara, como pessoa, é difícil até no escritório. O próprio time tem medo do cara. Ou inacessível. Sim, existe muito isso. Então, você com essa tua simplicidade, com a tua capacidade, com a tua idade, com todas essas conexões poderosas que você tem, cara, não tem fim. O mundo é pequeno para você. Se Deus quiser, se Deus quiser. A gente tem que sonhar. Eu acho que eu sou muito de não sonhar pequeno. Para mim, eu sonho logo grande, na verdade. Então, engraçado é que tudo que acontece, eu acho, na minha vida, tudo já foi sonho. Eu sempre sonhei muito grande. Desde o meu primeiro funcionário, na época, eu já sabia que eu queria atuar no mercado de São Paulo. Isso já estava na minha cabeça. De olhar para cá, sabia que ia acontecer. Sim. Você acredita que eu tenho isso também? Tem muita coisa que acontece. Olha que loucura. Eu vindo para cá agora, atrasado para gravar, o cara me ligou. Falei, cara, tô indo na Feira Revestir, tem a House Decor, tem que gravar, tô atrasado. Ele queria me encontrar. Eu falei, cara, só se for no corredor, porque eu tô chegando atrasado e tô indo. Olha o tamanho de São Paulo Expo. Deve ter aqui hoje umas 20 mil pessoas. Sim. Você acredita que eu entrei aqui, né? Pegar o corredor aqui para vir para Art Group, para a gente gravar. Eu encontrei o cara aqui no corredor. Olha aí. Cara, olha o tamanho disso aqui. O cara me ligou, tem meia hora atrás. Falei, brinquei ainda, só se for no corredor. Mas comigo as coisas acontecem assim. Encontrei. Mas para mim não foi novidade encontrar o cara. Parece que tem coisa que já está predestinada a acontecer. Predestinada. Eu acredito muito nisso, na verdade, também. E eu foco muito nisso, né? Assim, em acreditar e acreditar. E eu não fico surpreso, para mim, assim, parece que tá no tempo certinho das coisas, entendeu? Você não tá nem para trás, nem para frente. Não tá no tempo certo, cara. Tô falando assim, de talvez 15 segundos eu não encontraria o cara ali. Falei, como tá tão no tempo, né? Eu com 48 anos, falo, pô, mas tô jovem, tô bom, muito gás ainda. E legado, Romário? Já que a gente tá na reta final, sei que a tua agenda tá apertada, sei que você vai visitar um outro cliente agora. Agradeço muitíssimo, inclusive, aí o teu Eu que tempo. agradeço aí esse momento. Mas legado, que legado Romário Rodrigues quer deixar nessa vida? Eu acho que o primeiro legado, você falou uma coisa agora, pô, que tem muito profissional, enfim, que talvez aí não tenha um pouco de
Eu não sei nem como é que eu posso falar isso, mas eu acho que talvez humildade. E eu acho que a gente pode ser quem for, eu acho, grande, gigante, nunca pode perder essa humildade. E engraçado, você falou agora, você é uma pessoa muito querida. É incrível que todas as pessoas de loja, enfim, acho muito difícil você achar uma pessoa que fale mal de mim, na verdade. Porque eu carrego muito humildade em mim. E independente de onde eu esteja, em que lugar eu esteja, na verdade, eu acho que eu nunca vou perder isso. Porque isso eu trouxe lá da minha família. É o legado já que vem do berço. É. Então, assim, eu passo muito isso para os meus arquitetos, na verdade, que sejam pessoas humildes, sejam pessoas atenciosas. Ninguém sabe o que a pessoa está passando hoje com um cliente que explodiu, que está estressado, enfim. De ter esse controle emocional, de ter essa humildade, de reconhecer que errou, que não fez certo, que vai corrigir. É Então, leve, né? É leve, é gostoso. Quem não erra? eu falo muito engraçado, às vezes eu começo uma mensagem e falo assim, olha, eu te peço até desculpas se acontecer algum problema, mas fique tranquila, na verdade, que a gente vai resolver qualquer situação, que a gente não é perfeito, e eu tenho sempre, graças a Deus, isso na minha cabeça. E isso é muito natural meu já. Né? Então, eu quero deixar muito isso dentro da profissão, eu acho, sabe? Tipo, eu vejo que muitas pessoas me seguem, me mandam mensagem. Ontem eu fiz um talking aqui, recebi 2 pessoas que vieram falar depois comigo, dizendo que se inspiram muito, na verdade, na minha trajetória. E o que eu mais falo é assim, seja humilde. Porque as coisas vão acontecendo, você vai subindo. E você, quando vê, você tá uma outra pessoa. Né? Então, eu acho que, e na nossa profissão, ela é uma profissão de muito ego. Muito ego. Então, eu espero que, e eu espero que essa minha forma de ser, assim como de outras pessoas que são igual a mim, ela mude o mercado, né? Porque eu acho que o mercado de arquitetura tem que mudar. Não existe mais esse profissional inacessível. Quando eu escuto essa palavra, eu fico assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas é normal ainda, da Né? galera mais antiga, né? Não, Não e a que gente todos pega. são, tem muitos caras. E a gente pega muito arquiteto, muito cliente de abandono de profissional. Porque simplesmente parece. Falei isso. Isso que é o cliente, nem o cliente é respeitado. Eu falei com alguém ontem sobre isso. Você parece que o básico hoje em dia já é o coisa Já mais é artigo de luxo. de artigo de luxo. Você fazer o básico de artigo de luxo. Ser educado já é. Nossa, o cara é educado. Pô, mas Assim, aí eu às vezes recebi uma vez uma cliente me ligando, dizendo assim, Romário, estava com uma pessoa que estava com um arquiteto X, não sei o quê. E aí você mandou uma mensagem para mim na mesma hora, falou assim, vale que o arquiteto te responde. Aí eu falei assim, responde. Mas você é amiga dele? Eu falei assim, olha, a gente tem um carinho muito grande por ele, porque a gente começou a fazer um projeto e tal, não sei o que, mas assim, eu não conhecia o Romário, conheci ele agora. Não, porque o meu arquiteto não me responde, tipo, passa de 2 semanas, 3 semanas. que Cara, loucura. aí você para e fala assim, meu Deus do céu, para que caminho as pessoas estão indo? Que pode ser para mim isso não é injustificável, na verdade. Isso é uma questão de para mim isso é uma questão que foge do que eu acredito. Isso foge do que eu acredito, do que eu sou, da minha essência. E eu acho que tem que fugir de muita gente isso. Da essência de Mas muita você, gente. eu acho que esse legado que você está falando de deixar isso, essa tua simplicidade, essa tua pessoa que conecta, é muito fácil de lidar, cara, acho que isso que seja mesmo inspiração, que com certeza você vai influenciar muitos acadêmicos que estão hoje lá na prancheta, fazendo a graduação, caras que nem entraram ainda, e quiçá que mude também de quem está lá na frente, Assim, de espelhar uma trajetória dessa, não só pelo reconhecimento dos projetos, mas acho que por essa simplicidade. Se é um legado simples, gostoso, que vai gerar muito valor para a sociedade, né, cara? Porque com é gostoso certeza. ser simples, né? É, Ser autêntico. é muito bom, na verdade, né? Você conseguir ser leve, ser simples, ser do bem, na verdade, né? E o nosso mercado como geral, né? Nem mais profissão, tem muito essa vaidade, né? Existe muito.
Ser inacessível é ser bom. Eu acho até que isso teve que mudar pós-pandemia, principalmente, na verdade. Porque hoje tem muita gente boa jovem. Muito, 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 Muita muito. gente boa jovem. E as pessoas passaram a acreditar nas pessoas, né? Jovens, boas, tá tudo certo. Sim, porque antes tinha, né? Quer ou não, tinha que ter lá a senioridade, que é gostoso, a maturidade. Com o tempo você vai adquirindo um acervo cada dia Assim maior, como eu né? admiro profissionais da Casa Despo, antes de ontem, Teve um e baita de um evento lá, né? super legal, e que tinha pessoas de 40 anos de mercado que se reinventaram, que tem outra visão, entendeu? Que entrou uma outra geração. Assim, poxa, que é isso. Não é você ficar parado. Não. Não Sempre é. dá tempo para mudar. Eu mudei minha vida por completo com 40 anos. Tinha uma atividade profissional do direito, cartório, mudei. Uma coisa completamente oposta. Criei um produto de séculos, acabei criando um mercado de luxo, de vasos que não existia. E tem muita coisa para acontecer ainda aí na esteira de crescimento da empresa. Agora estamos uma operação internacional, mandando produtos para outros países já, do Vietnã para outros países. Não tem nada a ver mais com o Brasil, mas tudo saiu fruto de galera muito nova. Hoje a pessoa na empresa que já vai tocar a companhia do futuro tem 29 anos. A pessoa mais preparada hoje interna já me superou e é gostoso. A galera nova traz sangue, traz energia, É traz verdade, né? combustível. Adoro gente nova perto de mim. Eu sou jovem, mas eu acho que tem sempre alguém que sabe mais um pouco do que eu e para me agregar. Graças a Deus, eu sempre aberto a isso. E a gente tem que estar aberto. É isso aí, senhoras e senhores. Estava aqui com o RR, Rodrigues. O cara tá voando, cara. Ô, posso falar do barco ou não? Não. Não É pode segredo. falar? Não Só pode falar. depois que Depois o barco for para a água, deixa um pouquinho publicar, aí. a gente vai falar. Depois Eu vocês deixem. eu gravo outro. Grava outro. Ó, galera, vocês cobrem esse podcast pra gente falar que vocês vão chorar, tá? E depois a gente vai ter acesso a essas fotos. Põe no comentário aí. Curtam, tá? Para dar esse alcance, essa audiência, que toda essa inspiração do Romário, essa simplicidade, essa carreira brilhante possa chegar a mais pessoas e servir, de fato, como inspiração para uma construção aí com muita resiliência, renúncia, muito trabalho, muita simplicidade. Quais os nomes dos teus pais, Romário? Benedito e Rita. Seu Benedito, Dona Rita, um beijo para vocês, que o menino aqui é ouro, hein? Beijo, pai, mãe. Parabéns. Né? Que a fruta não cai longe do pé, por isso que eu pedi. Com Não, certeza teve um Com certeza. pai e uma mãe aí que te deram muito amor, muito carinho. Então, seu Benedito e Dona Rita, um beijo para vocês também. É isso aí, galera. Um abraço, até mais, até o próximo episódio.